boa noite. Boa noite. Uma noite friazinha, uma noite que nossa garganta por vezes dá uma arranhada, não é verdade? Esse tempo aí nos pegou de surpresa, mas mesmo assim, como é bom chegar à casa de Deus e encontrarmos como irmãos e irmãs na fé. Eu quero acolhê-los nesta noite tão especial com o Salmo 127, que diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada os trabalhadores construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando-se tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Estimados, o Salmo representa que é Deus, que é o mantenedor, que é o provedor da nossa vida. E se nós não tivermos a bênção desse Deus, de nada adianta. A gente pode fazer as coisas com maior capricho, não é verdade? Mas se não tiver a bênção de Deus, não dá certo. A gente pode fazer o nosso melhor, mas se não tiver a bênção de Deus, de nada adianta. E é nessa reflexão que nós queremos caminhar essa noite. Como será que nós podemos tomar as melhores escolhas? Como será que nós podemos ouvir esse Deus que caminha conosco? Será que nós estamos seguindo a Deus de fato? Que este culto seja um momento muito especial na tua vida, assim como será na minha vida. De início, nós queremos ter um breve momento dos avisos, antes de dar sequência à liturgia. Na próxima quinta-feira, às 14h30, nós teremos o culto da Ascensão. Após esse culto, terá um delicioso café da tarde. Esse culto é promovido pela Oase. Então, toda a comunidade, homens e mulheres, são convidados para esse culto de Ascensão. Ascensão é a subida do nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Venha celebrar conosco nesse momento muito importante para a igreja cristã. Se você quiser trazer um prato de salgado ou doce, é bem-vindo, para depois compartilhar e cearmos juntos. Também, um outro aviso: hoje quem passou aqui na frente viu a juventude correndo para lá e para cá, e isso é uma grande alegria. Nós temos vários jovens aqui participando. O grupo de jovens aqui tem tomado um corpo, tomado uma proporção muito interessante, e nós como pastores, nós nos alegramos. Inclusive, algum dos jovens permaneceu do final, começou às 2h e está até agora aqui. Então, o grupo de jovens ele se reúne a cada 15 dias. Um final de semana sim e outro final de semana não. E juntamente com a comunidade, nós estamos preparando um espaço muito bacana para os jovens. E o jovem quer ter um lugarzinho que é dele, não é verdade? Um lugar que dá para pintar, um lugar que a gente pode estar à vontade. Então, a comunidade irá dispor de uma das salas ali sobre o salão, e a gente precisa dos móveis. A gente precisa de puff, cadeira a gente não precisa, a gente precisa de coisas atrativas para os jovens. Então, se você tem um sofazinho lá que não está usando, claro, que seja de boa qualidade, porque às vezes o jovem pode se jogar em cima e acabar com o resto, mas se você tem um puff ou uma TV que está sobrando lá e quiser doar para o grupo de jovens, vai ser bacana, certo? Deixa eu ver se temos mais algum aviso. Isso. Nós queremos iniciar esse culto celebrando, e nós celebramos esse culto não em nosso próprio nome, mas em nome e na presença do Deus Criador e mantenedor da vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Eu convido as crianças a virem aqui à frente para nós as enviarmos para o cultinho infantil. Lembrando que o culto infantil também é um trabalho magnífico que está sendo proporcionado sempre no horário do culto.
Depois, se mais crianças vierem e quiserem participar do culto infantil, acontece aqui no salão ao lado. Crianças abaixo de 90 anos. Jaqueline, convido assim como nós estamos para um momento de oração. Querido amado Deus, nós te agradecemos por essa celebração, por este culto. Ó Deus, venha a nós e toca-nos com o Teu Santo Espírito. Então, Senhor, nesse momento nós queremos enviar essas crianças para o culto infantil. Ó Deus, abençoa elas. Que Teu Santo Espírito esteja no coração delas e que elas possam ser tocadas e transformadas pela Tua palavra. Também, Senhor, usa a Jaqueline como Tua serva, como sendo um instrumento das Tuas mãos. Que o tocar dela, que o falar dela seja exclusivamente o Teu querer. Ó Deus, nós te agradecemos pela Jaqueline por se dispor e colocar o Seu dom a serviço do Teu reino. Também agradecemos, Senhor, pelas essas crianças que são uma bênção para a nossa comunidade. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Enquanto as crianças vão indo para o culto infantil, nós queremos cantar o próximo hino. Aqui é a Jaqueline. Mateus capítulo 18, versículo 21 está escrito: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E em culto nós celebramos a presença de Deus entre nós. E quando Deus está entre nós, nós reconhecemos que nós somos pequenos, que nós somos frágeis e que nós precisamos da ajuda de Deus para caminhar dia após dia. Por isso eu convido aqueles que podem se colocar de pé, para que juntos nós possamos confessar a Deus que nós somos pessoas falhas, que nós somos pessoas pecadoras, que nós somos pessoas pequenas diante da grandiosidade e da misericórdia de Deus. Comecemos em silêncio, cada qual pode levar a Deus em oração os pecados que tem cometido, e após eu concluirei a oração. Ó Deus de amor e de misericórdia,
nós nos colocamos na Tua presença em humildade, reconhecendo que muitas vezes nós somos raquíticos na fé. Muitas vezes nós não alimentamos a nossa fé em Ti e vamos seguindo os propósitos que o mundo nos oferece. Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos quando nós colocamos outros senhores no trono da nossa vida, quando nós destituímos Jesus Cristo do trono central. A Deus, perdoa-nos. Tu sabes todos os pecados que nós temos cometido em palavras, em pensamentos, em ações. A Deus, ajuda-nos a sair daqui livres desse fardo pesado que são os pecados que nós temos cometido. Muitos pecados têm lugar, têm nome, muitos pecados que nós cometemos, muitas vezes nós nem percebemos que nós cometemos. Mas ajuda-nos, Senhor, a seguir no Teu caminho. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé em Ti, para que de fato nós deixemos de ser pessoas anêmicas na fé, para que nós possamos, através dos nossos gestos, das nossas ações, demonstrar que nós somos pessoas santas, como Tu queres. Perdoa-nos, Senhor, esse é o nosso desejo. Não permita-nos sair daqui deste culto com o fardo pesado, porque, Senhor, caso nós saiamos daqui, toda a Tua ação na cruz por nós de nada valeu. Na cruz nós recebemos o perdão. O sangue vertido na cruz demonstra e representa o nosso perdão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra de graça, de perdão para nós. Nós encontramos, e eu quero deixar essa palavra para ti, para o teu coração. O Salmo 86, versículo 5 diz: ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tem muito amor por todos os que oram a Ti. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador. O salmista diz isso, inspirado por Deus. Ou seja, Deus, Ele nos perdoa. Deus quer ter um relacionamento conosco. E esse relacionamento de amor, Ele nos livra da culpa, nos livra do peso e do fardo do pecado. Portanto, a todos aqueles que confessaram os seus pecados, recebem de Deus o perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A esse Deus que nos perdoa, a esse Deus que, apesar de nós sermos quem nós somos, cheios de falhas, cheios de pecados, Deus ainda olha para nós com misericórdia e com amor. A Ele seja sempre dado toda a glória. E momento em culto em que nós queremos fazer isso, é um momento muito especial de reconhecer, não somente aqui em culto, mas também da porta para fora, que Deus é glorioso. Nós somos criados por Ele, nós somos criaturas dele, e muito mais, nós somos filhos e filhas dele. A comunidade pode sentar enquanto nós cantamos o próximo hino, e você pense todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus já fez por tua vida. Seu
acabamos de cantar, que o Teu nome seja sempre exaltado. Mas, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, nós precisamos Te conhecer cada vez melhor. E neste momento em que nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, que Tu possas abrir a nossa mente e o nosso coração para compreender aquilo que Tu queres de nós. Que nós possamos sairmos daqui fortalecidos sobre a Tua palavra. Que a Tua palavra nos toque e nos transforme. Nem sempre a Tua palavra ela é favorável aos nossos interesses. Senhor, se for preciso, chacoalha-nos para compreender que nós somos Teus, nós somos Tuas criaturas, nós somos Teus herdeiros. Mas para isso nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Ti e da Tua palavra. Por isso, Senhor, toca o nosso coração, toca a nossa vida e transforma-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica prevista para este domingo, nós encontramos no Salmo 1. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir o Salmo 1. Aliás, a pregação deste sábado, ele é uma pregação que ela é inspirada no último retiro que nós tivemos. E aqui está o Lincoln e o Trude, que também participaram do retiro. E foi um retiro que nos tocou muito, foi um retiro maravilhoso. E essa pregação ela é inspirada nesse retiro que nós tivemos. Então, se você trouxe a sua Bíblia, nós começaremos no Salmo 1, mas eu irei peregrinar na Bíblia Sagrada em outros textos. Ou se você trouxe a sua caneta, quiser anotar também, né? No tempo de juventude a gente levava a caneta e tinha que anotar os textos bíblicos que o pastor citava. O Salmo 1 diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como a árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Versículo 6: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Convido a nós, em preparação à pregação, a cantarmos o próximo hino, Vede que grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido.
nosso coração para compreender a sua palavra. Na nossa vida, nós somos desafiados constantemente a enfrentar situações e a tomarmos decisões. Algumas decisões são tranquilas de serem tomadas. Que roupa usar, vou a tal lugar. Mas há algumas decisões que a gente precisa tomar na nossa vida que são muito importantes. Com quem nós vamos casar? Aonde que nós vamos morar? Que faculdade iremos cursar? Que trabalho iremos seguir? Não é verdade? Essas decisões são sérias. E aí nos surge uma pergunta: será que as decisões que a gente toma, será que aquilo que a gente quer para a nossa vida é de fato o que Deus quer para nós? Será que aquilo que eu estou tentando fazer na minha vida tem a bênção de Deus? Como ter a bênção de Deus a partir de certo projeto, a partir de certas caminhadas que a gente pode ter? Eu afirmo que, sem sombra de dúvida, a direção certa brota do nosso relacionamento com Deus. Nós vamos saber se estamos no caminho certo ou não, se nós estamos ligados a Deus, se nós temos intimidade com Deus. Afinal de contas, Deus, Ele prometeu a nós que Ele iria nos guiar. E quando Deus promete algo, Ele cumpre. Ele prometeu que iria caminhar conosco. Deus diz: eu instruirei e ensinarei no caminho que devo seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmo 32, versículo 8. Ou seja, a palavra de Deus já diz que Deus irá caminhar conosco. Deus irá nos aconselhar, Deus irá na nossa frente. E Jesus também promete isso. Ele diz em João capítulo 10, versículo 3 a 4, Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as levará para um lugar seguro. Uau! Que palavra bela! Jesus está prometendo que Ele conduzirá as suas ovelhas e as levará para um lugar seguro, ou seja, Ele promete que eu e você sejamos levados para um lugar seguro. E Deus, portanto, Ele tem um plano para a nossa vida. Isso mesmo, Deus tem um plano para a tua vida e para a minha vida. E isso é maravilhoso. O grande problema, sabe qual é? É que, às vezes, quando a gente se defronta com essa frase, que Deus tem um plano para a nossa vida, nós começamos a ter dúvidas. A gente começa assim: será que mesmo é esse o caminho que Deus quer para mim? Será que eu vou seguir mesmo esse caminho? Como nós podemos saber se esse é o caminho que nós devemos seguir? O apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Por isso, se nós entrarmos na dúvida sobre os planos de Deus para a nossa vida, nós possamos ter a certeza de que Deus quer o melhor para nós. Deus não nos conduzirá para a perdição e nem para a maldição. Por isso, tenha certeza que Deus é um Deus bom. E se nós acreditamos que Deus é um Deus bom, Ele nos conduzirá para um caminho bom. Deus diz ao profeta Jeremias e diz a nós hoje: sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes danos, planos de dar-lhes esperança e de um futuro. Agora, a gente sabe que Deus é um Deus bom,
que Deus tem um plano para nós. Mas resta nós decidirmos, em algum momento da nossa vida, se nós vamos seguir esse plano ou não. Mas, pergunta que talvez deve estar no teu coração: como é que eu vou saber que plano é esse? Como é que eu vou ouvir os planos de Deus? Será que os planos que Deus tem para a minha vida são esses que eu tenho assumido na minha vida, na minha profissão, na minha vida cotidiana? Será que eles se ligam? Ou será que Deus me mandou ir por aqui, lá atrás, e eu estou caminhando por aqui? Como é que eu vou saber? E essa é uma pergunta que sempre repousou no coração do ser humano. Não é verdade? Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Será que eu faço aquilo que Deus tinha de propósito para a minha vida? E para essa pergunta, essa inquietação, eu quero trazer 5 pontos, 5 fundamentos que toda pessoa cristã, toda pessoa crente em Jesus Cristo deveria ter. São 5 formas que Deus fala contigo e Deus fala comigo. A primeira forma que Deus fala conosco é a partir da Bíblia Sagrada. É a partir da Bíblia Sagrada que Deus se revela. Deus já disse o que Ele quer de nós, e isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse que me ama, aquele que me ama será amado pelo Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. Ou seja, Deus se revela a nós a partir das Sagradas Escrituras. E a vontade de Deus é uma vontade boa para a nossa vida. Ou a Bíblia diz para você pegar uma arma e sair daqui atirando em todo mundo? Não, né? Ou será que Deus diz, Jesus Cristo diz: olha, quando o teu inimigo chegar na tua frente, tu dá um tapa na cara dele? Será que Ele diz isso? Pelo contrário, Ele diz: olha, se alguém te bater, dê outra face. E assim, as Sagradas Escrituras dão inúmeros testemunhos, inúmeros ensinamentos como eu e você devemos agir, como nós devemos nos comportar. O problema é que muitas vezes nós nos afastamos da palavra de Deus, ou às vezes nós duvidamos dessa palavra. Em Timóteo capítulo 3, versículo 16 está claro: as Escrituras são inspiradas por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Portanto, o primeiro pilar, o primeiro elemento, e olha que eu pensei várias vezes: será que eu vou pregar de novo sobre isso? Porque já falei em outros cultos que a Bíblia é o centro. As Sagradas Escrituras são um pilar para a nossa vida. E aí, a gente encontra às vezes pessoas que estão em verdadeiros tumultos na vida, em verdadeiros problemas. Estão com problema nos negócios, estão com problema na família, estão com problema em todas as áreas da vida. E você sabia que para todas essas áreas a Bíblia tem um conselho? Você sabia que a Bíblia tem conselho para o teu relacionamento com os teus pais e com os teus filhos? Que a Bíblia tem instruções de como lidar com o dinheiro? Sim, a Bíblia nos dá inúmeros caminhos a seguir. E mais, talvez você diga assim: ah, pastor, mas
Hoje eu acordei, eu estou com um problema com a minha família, minha esposa está brigando comigo. Qual é o texto bíblico? Abra a tua Bíblia. 99% das Bíblias há no final da Bíblia há umas páginas chamadas de chaves bíblicas, chaves de textos bíblicos. E ali vai ter textos sobre a família, sobre os negócios, sobre medos. Então a maioria das Bíblias ainda já nos dá uma colher de chá para, no momento eventual de estarmos enfrentando determinados problemas, nós já podemos procurar exatamente qual o conselho, qual a orientação que Deus quer que eu faça diante dessa circunstância. Porque para que nós sejamos abençoados por Deus, nós precisamos estar íntimos com Deus. E essa intimidade só acontece a partir da Bíblia. Não tem outro jeito. É assim na nossa vida familiar. É assim com nossos relacionamentos, a gente vai nos tornando íntimo quando a gente vai conhecendo, não é verdade? É ou não é? É. A gente vai conhecendo a outra pessoa e assim a gente vai nos tornando íntimos. E com Deus é a mesma coisa. A gente vai se tornando íntimo de Deus na medida em que nós vamos conhecendo quem é esse Deus. Afinal de contas, o que Ele quer de mim nessa vida? Esse é o primeiro pilar, e eu digo que é um dos pilares mais fundamentais para a nossa vida. Segundo ponto, que Deus age em nós, converse conosco e diz: olha, não vai por aqui. E aí a gente insiste em ir por aqui. Sabe qual é? É o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo. Nós fomos batizados e essa é a promessa de Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós. Entretanto, nem toda pessoa que tem o Espírito Santo é cheia do Espírito Santo. Nem toda pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas como nós podemos então ser cheios do Espírito Santo? Tem vezes na minha vida que eu também acho que eu não estou cheio do Espírito Santo. Teve momentos na minha vida que eu achei que eu não estava cheio do Espírito Santo. E aí eu comecei a me aproximar de Deus em oração. Porque o Espírito Santo só pode agir na nossa vida se eu e você permitirmos que Ele haja. Se nós permitirmos que Ele entre na nossa vida. Caso contrário, as coisas vão continuar como estão. O Espírito Santo age em nossa vida e em muitos momentos a gente tem aquela voz, aquela intuição de dizer assim: olha, Lincoln, não vai para a direita, vai para a esquerda. Quantas vezes nós não tivemos já sensações de algo nos dizendo: olha, não faz esse negócio. Isso é o Espírito Santo agindo em nós. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos saber o que Deus quer de nós. Através da Bíblia Sagrada, termos uma vida íntima com Deus, uma vida em oração. E aqui tem uma grande lição para a nossa vida hoje, e eu quero que você leve isso para a tua vida. O que a gente costuma fazer antes de fazer um shift, antes de fazer um negócio? A gente costuma já logo fazer, não é verdade? Será que a gente não deveria orar antes da compra de um carro, da compra de um sapato, a troca de casa? Será que nós temos orado e pedido para Deus: Deus, será que é isso mesmo? Que a gente faz inverter a coisa. A gente pega, faz o negócio e depois a gente pede para que Deus abençoe, não é verdade? Aí já pisamos na banana. E o pior é que quando a gente faz péssimas escolhas, essas escolhas Deus não vai abençoar. Pode dormir de joelho. Se vai contra os princípios bíblicos, não vai dar certo. Portanto, esse é o segundo pilar. Pilar do Espírito Santo.
E o terceiro pilar que eu quero deixar para você hoje é o pilar do bom senso. Sim, o cristão ele também tem bom senso. Muitas vezes as pessoas acham que a partir do momento em que vão à igreja e que são devotas a Deus e que são piedosas, o mundo começa a conspirar a favor. Olha, 2 semanas atrás sofri um acidente e deu perda total no carro. Na hora eu pensei, puxa vida, nem tudo conspira para aqueles que temem e amam a Deus. Ter o bom senso é reconhecer que a nossa vida, a partir de Jesus Cristo, não vai ser mar de rosas, mas a gente vai enfrentar esses problemas com outra cara, com outro estilo, com outra forma de resolver o problema. Eu não saí do carro, comecei a chutar o carro e dizer, poxa, como é que me colocam uma barra de contenção no meio da pista? Eu saí do carro e agradeci por nós dois, eu e minha esposa, não sofremos nenhum dano. O cristão, ele precisa também ter o bom senso. E as coisas, às vezes, e aqui vai um conselho, às vezes a gente começa a achar que essa coisa é uma coisa de Deus. Eu vou ter que fazer tal negócio porque parece-me que é Deus que está me colocando esse negócio. Você já teve esse pressentimento? E aí esse negócio não tem nada a ver com Deus? E aí a gente acha que o cristão, ele começa a ser abençoado pelo simples fato de começar a seguir Jesus Cristo. Sim, tu és abençoado, os seus projetos vão ser abençoados se estiverem em consonância com a palavra de Deus. Mas também Deus fala conosco através de circunstâncias. Deus pode fechar portas e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele pode abrir portas e a porta que Ele abrir, ninguém pode fechar. Deus age através de circunstâncias. E a Bíblia Sagrada, em inúmeros momentos, ela fala de, por exemplo, Provérbios 16, versículo 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Logo adiante, Provérbios 19, versículo 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Talvez tu tenhas já tomado caminhos que não tinham a finalidade que Deus tinha para a tua vida, mas lá na frente Deus te puxou de volta. Talvez a tua vida, assim como na minha, em inúmeros momentos nós encontramos circunstâncias que a gente diz, poxa, ainda bem que não aconteceu, porque hoje, depois de tantos anos, hoje eu percebo que aquela ação, aquilo que eu queria, não era a melhor coisa para a minha vida. Então, Deus, Ele se comunica conosco. Deus sabe aquilo que tu necessita. Deus sabe aquilo que repousa em teu coração. E quando a gente se coloca em oração, lembre-se que Deus sempre vai responder a tua oração. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Deus responde o quê? Sim. E aí a gente fica feliz. A gente ora para que Deus tenha uma cura, a gente ora para que Deus nos dê livramentos, a gente ora para que nossos filhos, enfim, quando a gente vê que, olha, isso está acontecendo, a gente fica feliz. Deus sim, Ele atende os nossos pedidos e muitos são atendidos. Deus diz muitas vezes sim para nós. O problema é que a gente acaba esquecendo de agradecer depois. Mas Deus também diz não. Deus vai dizer não, e aí a gente se comporta que nem umas crianças birrentas. E Deus diz, espera. E aqui tem um grande detalhe, porque quando Deus diz espera, aí a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. Não é assim?
Aí a gente vai tentar fazer, a gente ora hoje, Senhor, conduz-me para um novo emprego, e a gente está num emprego bom, aí a gente começa a procurar outro emprego, e a gente sai de um, vai para o outro, e assim vai da vida. Esperar, saber que Deus tem o seu tempo para nós. E se a gente olhar as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que os homens bíblicos e as mulheres tiveram que esperar muito tempo. Olha Sara e Abraão, quantos e quantos anos para terem a promessa do filho tão desejado. Noé, o pessoal achava que ele era louco, porque ele estava construindo uma arca no meio do nada, e não vinha um pingo de chuva, e ele teve que construir, esperar, e aquilo lá foi indo. Josué teve que esperar um bom período até ser o sucessor de Moisés. E assim nós temos de Gênesis e Apocalipse homens e mulheres que tiveram que esperar. Por isso, às vezes a gente quer atropelar as coisas e a gente acaba não ouvindo o que a palavra diz, o que o Espírito Santo diz, o que as circunstâncias diz. E tem mais um ponto, talvez o último: ouvir os sábios, ouvir os santos. Deus fala através das pessoas também, e ouvir os santos não significa nós buscarmos a pessoa com maior idade, significa buscar aquela pessoa que a gente vê que tem uma vida de oração, uma vida de fé, e não precisa ser o pastor não. Buscar orientação, Deus vai falar através de pessoas, pode ter certeza. Quando nós começamos a olhar para toda a obra da nossa vida, nós vamos perceber, e um dia talvez você vá perceber isso, você vai olhar para trás e dizer: minha bom gaúcho diz, né? Mas não é que Deus fez já muitas coisas, me livrou de muitas circunstâncias, me ajudou em outras, falou por fulano, me chacoalhou por ciclano, o Espírito Santo em inúmeros momentos falou comigo. Estimados, que Deus possa nos guiar e nos amparar em nossa vida, para que a cada novo dia nós tenhamos a certeza que Deus não está distante de nós não. Deus está bem próximo, Deus está do teu lado. Basta a gente criar essa intimidade com Deus. Isso começa com simples atitudes: lendo a palavra, orando, ouvindo os santos, as pessoas sábias, buscando dia após dia se aproximar mais do Cristo da cruz. Amém? Enquanto nós cantamos o próximo hino, as ofertas serão recolhidas, e as ofertas deste final de semana são destinadas aos estudantes de teologia. Para que alguém se torne pastor na nossa igreja, precisa passar longos anos na faculdade de teologia, e durante a faculdade de teologia é um estudo caro, e mais caro ainda são os livros que os estudantes necessitam. Então, as ofertas desse final de semana são destinadas para o trabalho, para a aquisição de livros para os estudantes de teologia. Que Deus abençoe as dádivas e os doadores. Enquanto nós cantamos o próximo hino, as ofertas serão recolhidas. Por
aqueles que podem se colocar de pé para a oração final. Oremos. Querido e amado Deus, nós te somos gratos porque Tu não nos abandonou. Tu estás caminhando conosco e Tu queres se comunicar conosco. Esteja, Senhor, conosco e dá-nos o Espírito Santo para compreender aquilo que Tu queres de nós. Ó Deus, também nos ajude a lembrar sempre, em orar, colocar em oração tudo aquilo que nós desejamos e eventuais negócios, eventuais caminhos, eventuais circunstâncias que nós queremos seguir. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos mais perto de Ti. Também, Senhor, neste momento nós oramos por todas as circunstâncias e situações que assolam o nosso mundo. Há guerras, há fome, há desunião. Ó Deus, que Tu possas intervir, que Tu possas estender a Tua mão sobre aqueles que estão sofrendo. Também, Senhor, nós oramos por todas as pessoas que no dia de hoje estão passando por momentos de dificuldade, seja na saúde, seja na vida conjugal, seja na vida financeira, no trabalho. Deus, que Tu possas abençoar essas pessoas e conduza-as. Nós cremos nas Tuas promessas, ó Deus. Jesus Cristo disse que Tu irias rebanhar as ovelhas e as conduziria a campos tranquilos, assim como o Salmo 23 diz, ó Deus, que Tu possas nos conduzir a águas tranquilas. Ó Deus, nesse momento também nós oramos pelas pessoas enlutadas, e aqui nós lembramos com muito carinho os familiares da Diva Steinholz, que faleceu ontem. Ó Deus, que Tu possas confortar os familiares e também os familiares de tantos outros que estão sofrendo a dor da partida de um ente querido. Ó Deus, que Tu possas nos acompanhar dia após dia e tudo mais que pesa em nosso coração, todas as angústias, todos os medos que nós temos, todas as aflições, nós entregamos a Ti, quando juntos nós oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode se sentar, nós queremos entoar o último hino, bênção irlandesa, também já como um pré-anúncio da bênção de Deus sobre nós. E a
Convido aqueles que podem se colocar de pé. Saímos daqui sob a bênção e proteção do nosso bondoso, misericordioso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, o amor, a força, a superação que tanto necessita. Abençoa-te, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos na paz do Senhor. Nos encontramos sábado que vem, nesse mesmo horário. Convide teu vizinho, teus filhos, teus pais, para também ser abençoado por Deus. Lembrando que temos cafezinho aqui do lado. Jesus.